e é com muita alegria que nós estamos aqui. Quero desde já agradecer a presença de todos e desejar a todos uma tarde muito agradável, uma tarde de aprendizado, e que a gente possa aproveitar muito esse momento, que a gente possa crescer e aprender, e que essa aprendizagem se torne em prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas escolas e na educação da rede municipal de Mangaratiba. Vou passar a palavra à nossa superintendente, Priscila, superintendente de projetos. Priscila? Então, vou passar a palavra para a Gerlane, nossa diretora da DED. Elis, está conseguindo me ouvir agora? Agora eu tô. Então foi problema aqui no meu fone, foi o microfonezinho que não funcionou. Porque aqui está com muito barulho externo onde eu estou, mas espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Na hora que eu for escutar vocês, eu coloco o meu fone. Eu quero também dar boas-vindas a todos, dizer que eu também estou muito feliz. Como a Elis me apresentou, eu me chamo Priscila, sou superintendente de projetos educacionais da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Falo em nome também da nossa secretária Brena, da subsecretária Tirley, que estão em reunião nesse momento, não puderam estar presentes, mas depois eu conto tudo para elas do que houve aqui, o que aconteceu, que eu tenho certeza que realmente vai ser uma tarde valiosa de aprendizado, de crescimento, como sempre é. E eu quero parabenizar, antes de tudo, a minha equipe, tá? Eu quero parabenizar a Diretoria de Educação Especial e Diversidade, parabenizar as idealizadoras desse trabalho, do Seminário de Valorização da Pessoa com Deficiência. Então, quem são essas idealizadoras, não é? A Alessandra Andrade, que está aqui, Ana Carla Rosa, que também está aqui, Elisandra, Maria Luísa, Glauci, Fernanda, uma equipe linda, que só brilha, 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 brilha. Empenhadas, competentes, maravilhosas, e que eu tenho hoje a honra de dividir os meus dias e trabalhar e aprender muito com vocês, tá? Então, quero realmente deixar aqui o meu reconhecimento e agradecimento. Dar as boas-vindas novamente aos gestores escolares que nós convidamos, porque com certeza a gente vai ouvir muitas coisas importantíssimas para a nossa prática. Então, a gente hoje não poderia não dividir com vocês esse momento. Então, agradeço imensamente a participação de vocês, aos demais participantes também. Nós queríamos realmente uma sala com número ilimitado de pessoas. Infelizmente, hoje nós não temos essa plataforma disponível, mas é uma coisa que, se Deus quiser, vai ser resolvida. Então, estou aqui para ouvir agora, aprender, deixar meu carinho, meu beijo para todos, tá? Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Gerlane. Oi, gente, boa tarde. Que todos tenham uma tarde proveitosa, maravilhosa. Como disse o Alan, tem muitas pessoas que queriam nesse momento, aproveitando esse aprendizado maravilhoso que vem através do conhecimento do Alan, que já foi meu professor há algum tempo atrás. Não vou falar o tempo, o Alan continua com a carinha de menino. Agradecer a nossa superintendente Priscila pelo carinho, pelo apoio, a nossa secretária de Educação também, a Brena, que não pôde estar presente, Priscila já justificou. Tire também não pôde estar presente. E eu fiquei muito, muito feliz de saber que a Alessandra e a Ana Carla estão aqui conosco essa tarde. Eu tinha até falado com a Elis esses dias em questão da nossa caminhada, né, Elis, para elas poderem participar conosco, até porque, como disse a nossa superintendente, eu cheguei agora na direção da DED, né,
Vocês sabem que eu respiro educação especial, que eu amo, com certeza farei um trabalho de excelência, porque eu tenho as meninas aqui que são de excelência, mas esse trabalho foi idealizado pela antiga equipe da DED, e não poderia faltar a Alessandra, e não poderia faltar a Ana Carla. Aliás, se possível, eu também gostaria que elas também depois se apresentassem, dessem uma boa tarde para as pessoas aqui presentes. Agradecer a todos que estão aqui essa tarde. Alan, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui hoje nos brindar um pouco mais com o seu conhecimento. Mangaratiba hoje, através desses diretores, essas pessoas que estão aqui, vem te abraçar e mais uma vez te agradecer. Quero agradecer também o empenho das meninas, né, da BED, que tem se envolvido muito. Às vezes a gente não tem nem muito tempo de conversar, de resolver outras situações, porque são palestras de extrema importância e de extrema necessidade para o nosso município e que com certeza trarão frutos maravilhosos. Muito obrigada, Glaucia, Alessandra, Fernanda e Maria Luísa. Um beijo no coração de todos e que todos tenhamos uma tarde maravilhosa. Mas eu gostaria também de ouvir um pouquinho da Alessandra e da Ana Carla, porque elas merecem serem ouvidas diante desse trabalho grandioso que elas estavam realizando aqui. Um beijo, que Deus abençoe a todos e tenhamos uma tarde proveitosa. Obrigada, Gê. Só se a Alessandra e a Carla não chorarem. Não pode. São nossas companheiras de sempre. Carla, você? Alê, saudade, seja bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. Claro que eu quero falar, chorar já não prometo. Delícia. Eu não prometo tudo, eu não posso cumprir. Bom, gente, eu quero agradecer ao Alan, meu professor, meu orientador, meu amigo, meu queridíssimo, que aceitou o convite de prontidão para mais essa parceria com Mangaratiba, para falar de inclusão. Muito obrigada, meu querido. Obrigada, Priscila, porque deixa a gente planejar e viajar e buscar, né, os nossos sonhos. Obrigada, Priscila. Obrigada, equipe, vocês que fazem acontecer. Obrigada, Gê, por essa oportunidade de fala. A gente está muito feliz porque você vai dar continuidade aí àquilo que já estava planejado. Sucesso. E a gente está aqui disponível para parceria. Obrigada a todo mundo que tirou um tempinho para vir falar de inclusão, ouvir falar e participar com o nosso queridíssimo professor nessa tarde de março. Muito, muito, muito obrigada. Ana Carla. Primeiramente, eu agradeço ao Alan, como a Lê falou, na mesma hora, no mesmo momento que a gente solicitou esse momento, né, de estar aqui contribuindo para falar de inclusão no nosso município, ele sempre esteve disponível, aberto para isso e aceitou, assim como os demais palestrantes que nós teremos essa semana. Somos gratos por isso. E agradecer, né, a minha equipe linda. Ops! As minhas meninas lindas. Sempre, Ana Carla. Sempre. É no coração, né? Agradecer a Priscila, agradecer a educação por esse período que nós tivemos à frente da DED, né? Agradecer por poder pensar em educação especial, por pensar em inclusão, por planejar esse ano lindo, que com certeza, Gê, você vai dar continuidade com essas super meninas aí para fazer história mesmo no município. O que a gente teve em mente, né, para esse ano é maravilhoso e com certeza vocês vão acrescentar e dar continuidade com muito, muito êxito. Parabéns às meninas já por esse momento, por esse seminário, né, por essa semana de valorização. E com certeza a gente está juntinho para qualquer parceria que for necessária. Tá? Um beijo em todas. Sem dúvida, meninas. Um beijo. Muito obrigada. Então, vamos lá. É com muita alegria que a Diretoria de Educação Especial e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer realiza esse primeiro seminário online de valorização da pessoa com deficiência. Esse seminário tem como objetivo principal promover um espaço de formação e conscientização para a rede de educação de Mangaratiba, com temáticas voltadas para a valorização da pessoa com deficiência e da sua inclusão social. Uma breve contextualização da DED e do surgimento desse encontro. A DED é uma diretoria muito nova no município,
temos 1 ano e 7 meses de existência, mas o trabalho da educação especial no município tem uma bonita e longa história. E essa história é escrita com a participação de toda a rede municipal de educação. Entendemos que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas acreditamos estar na direção certa para uma educação especial efetiva no nosso município. A missão da DED é acolher e servir a todos, para promover o acesso e a permanência dos estudantes na rede municipal de ensino, proporcionando bem-estar, inclusão, respeito à diversidade e o desenvolvimento das potencialidades. Em direção à nossa missão, nasceu esse seminário. Nosso desejo é que todos os participantes aproveitem ao máximo de tudo que teremos aqui, e que os diálogos fomentados se transformem em ações de valorização à diversidade no âmbito escolar, promovendo consciência para o respeito às diferenças na rede de educação de Mangaratiba. Tenhamos, então, um ótimo e proveitoso encontro. Dito isso, quero apresentar o nosso convidado especial dessa tarde, professor Alain Damasceno. O professor Alain Damasceno, ele é doutor em educação pela UF, com estágio pós-doutoral em educação pela UFPR, especialista em educação especial pela UF, professor associado ao Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua no programa de pós-graduação em educação, contextos contemporâneos e demandas populares, e no programa de pós-graduação em educação agrícola. É fundador e coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão. Então, passo a palavra ao nosso querido, e desde já agradecemos muito pela colaboração que nós sabemos que você vai trazer para a gente nessa tarde. Ô, querida. Professor Alain. Estou abrindo aqui meu microfone. Vocês me ouvem? Sim. Beleza. Então, Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas e todos. É um prazer dialogar com vocês, ter a oportunidade de trazer aqui nossos resultados de pesquisas, investigações que temos feito no nosso laboratório. Mas logo de início eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrado, porque é um primeiro seminário de valorização, né, da pessoa com deficiência no município, e isso é motivo de muita honra, né, e de responsabilidade também, porque primeiro porque eu estou abrindo o seminário, então a conferência de abertura geralmente ela é dedicada sempre para um profissional que tem uma trajetória, e aí eu me sinto muito lisonjeado por vocês entenderem que eu seria então esse conferencista de abertura. Isso para mim é motivo de muita honra, então gratidão por vocês entenderem que eu posso trazer contribuições para esse município, que eu tenho um carinho, uma história com Mangaratiba de outrora. Muitas e muitos de vocês foram meus, né, alunos e estudantes em vários processos formativos, seja na ocasião em que realizamos formações continuadas aí no município, seja em eventos, enfim, eu tenho uma história com Mangaratiba, e como disse a G, eu tenho, né, essa carinha aqui com, né, jovem, mas é porque, gente, vocês não imaginam que eu gasto de botox e de harmonização facial, porque a carinha é jovem, mas é porque hoje eu uso de tecnologias para mantê-la jovem, mas não sou tão jovem assim não, sabe? Então eu tenho aí também uma história de mais de 2 décadas, é muito tempo, gente, atuando na área, né? Só com pesquisa, esse ano eu completo 20 anos fazendo pesquisa em educação especial, é uma vida, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo aqui algumas reflexões, trago os resultados de algumas pesquisas. Quero agradecer a Alessandra, porque a Alessandra e Carla, tão queridas, que foram as pessoas que fizeram o primeiro contato comigo, me convidando para participar, e eu prontamente falei, claro, não, estamos juntos, vamos lá. Mangaratiba tem feito um trabalho belíssimo. Quero parabenizar sobretudo a Alessandra, porque a Alessandra, ela é pesquisadora do laboratório que eu coordeno lá na Universidade Rural, o LEPED, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, e a Alessandra, junto com Carla Rosa, assumiram um desafio muito interessante
que foi a implementação de um projeto em redes, o Inclusão em Redes, que envolveu no ano passado os municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty, um trabalho de cooperação técnico-acadêmica e científica, onde os municípios trocaram experiências sobre inclusão de alunos, público-alvo da educação especial. Foram 6 ou 7 encontros ao longo de um ano, todos no período da pandemia, todos online, né? Aqui nessa coisa síncrona, nessas plataformas. Aprendemos muito uns com os outros e eu espero que a próxima diretoria, né, também faça uma adesão ao projeto, porque a gente intenciona manter ainda a coleta de dados e diálogos com entre os municípios, porque o que nós descobrimos é que os municípios têm experiências muito interessantes e que não compartilham entre si. E essa ausência de compartilhamento é que dificulta processos de emancipação no que se refere à inclusão da pessoa com deficiência. Porque o que se faz bem em Paraty, que pode ser feito em Angra e que sai em Mangaratiba e vice-versa. O que se faz bem em Mangaratiba, que pode inspirar, por exemplo, Paraty e Angra. Então essa troca de experiências entre as redes é muito importante, porque os desafios são comuns, mas nós podemos aprender com a experiência uns dos outros. E é isso que a Alessandra e Carla, ao longo do ano de 2020, fomentaram. Foi muito interessante, temos dados muito... A dissertação de mestrado de Alessandra, já consigo vislumbrar, será algo belíssimo, e não só do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista prático, ou seja, a pesquisa da Alessandra poderá ajudar muitas redes, não só na Costa Verde, mas quiçá do Rio de Janeiro e do Brasil, a pensar o que é o trabalho colaborativo entre municípios. Isso é fundamental para o enfrentamento de processos de exclusão. Se nós queremos enfrentar a exclusão, precisamos aprender uns com os outros o que temos feito e que tem sido exitoso, e podemos então trocar. Essa é a experiência que a pesquisa de Alessandra nos revelará, e que Carla tão generosamente trouxe contribuições brilhantes, assim como a professora Lucinda no município de Angra e a professora Eliane no município de Paraty, que na ocasião estavam nas coordenações, diretorias de educação especial. Hoje, propriamente, eu trago para vocês uma discussão inicial do ponto de vista legal, né? Então eu vou falar um pouco sobre o que está preconizado do ponto de vista legal em termos de gestão, e aí quando eu falo de gestão, eu estou falando também do papel do gestor, e logo depois eu trago resultados de uma pesquisa de mestrado que foi defendida no ano passado por uma das pesquisadoras do nosso laboratório, que durante 2 anos investigou processos de gestão e como a gestão pode impactar processos de inclusão numa realidade escolar. Então, repito, o que eu trago para vocês, como pesquisador e cientista que sou, é resultado de investigação. Então eu não estou trazendo aqui o que eu encontrei na literatura, eu estou trazendo a própria literatura, ou seja, o que nós produzimos enquanto conhecimento a partir das nossas pesquisas no laboratório. E acredito que isso pode nos ajudar a pensar o que nós temos feito, tanto do ponto de vista da gestão da aprendizagem, porque a gente precisa significar o que a gente está falando, está entendendo por gestão. Porque esse é um conceito que me parece que não está muito claro. Quando a gente pensa em gestão, a gente só pensa em gestão política ou gestão de processos do ponto de vista macro, né? Pensando em secretarias de educação, né? Diretorias, coordenadorias, mas nós esquecemos também que o professor ele é um gestor da aprendizagem na sala de aula. Então, existem aí, né, diálogos que precisam ser estabelecidos para a gente significar de que gestão nós estamos falando, né? É claro que nesse debate de hoje, propriamente, eu vou focar o papel da equipe gestora, né? Então eu estou pensando na gestão de processos macroscopicamente falando, tanto do ponto de vista das coordenadorias, diretorias, secretarias, mas sobretudo em processos na escola, a gestão dos processos na escola, que de maneira geral está muito próximo do trabalho do diretor e da sua equipe, né? O diretor da unidade, o coordenador, o supervisor, os orientadores, quando existe no município, né, orientador educacional, enfim, que cada município tem uma configuração que é distinta. Mas eu estou pensando não só, ou não restritivamente,
nesses personagens, mas sobretudo neles. Então, quando eu recebi o convite para pensar o papel do gestor, o que eu quero problematizar é que esse debate, ele se rizomatiza. Então, eu vou fazer uma escolha. A minha escolha vai ser pensar processos de gestão democrática na escola. E ao pensar processos de gestão democrática na escola, eu quero pensar, então, o que o gestor tem a ver com isso. Como o gestor promove inclusão, ou seja, que inclusão é sinônimo de democracia, né? Não existe inclusão sem democracia, assim como não existe democracia excludente, não existe, né? Então, eu quero pensar a gestão democrática, eu quero pensar a gestão inclusiva na escola a partir desse lugar dos diferentes interlocutores que atuam, né, com esse protagonismo de promover processos inclusivos e a redução e, quiçá, eliminação das barreiras ou dos impedimentos que promovem, né, o acesso dos nossos estudantes aos processos de escolarização. Essa é uma questão central. Então, a minha escolha será falar sobre gestão democrática, que também usa-se a expressão gestão inclusiva. Eu tenho um pouco de resistência à expressão, né, a essa adjetivação inclusiva, né, escola inclusiva, gestão inclusiva. Eu gosto de trazer para o nosso debate uma perspectiva que é pensar a inclusão como algo processual e contínuo. Por isso que eu trabalho com a ideia de inclusão em educação. Uso a expressão educação inclusiva porque assim está previsto na legislação. A legislação usa a terminologia educação inclusiva. Então eu não posso negar essa expressão. Por exemplo, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Está lá, na educação inclusiva, na perspectiva. Então usa-se a expressão educação inclusiva amplamente do ponto de vista da lei. Mas eu não me é cara essa expressão, eu não tenho nenhuma familiaridade com ela. Porque parece, quando a gente fala educação inclusiva, primeiro que é um pleonasmo, né? Porque a educação é para todos. Se eu estou qualificando ela como inclusiva, eu estou afirmando que existe uma educação que exclui. Educação que exclui, pera lá, já estamos ferindo aí um princípio constitucional. A educação é um direito de todos, né? Então, inalienável e intransferível. Então já tem aí uma discussão do ponto de vista legal. E segundo, aquela ideia de educação inclusiva, parece que a gente vai atingir um estágio final, onde em algum momento eu possa afirmá-la como inclusiva. Que no meu entendimento, isso não é possível no modo de produção que vivemos. No mundo capitalista, da meritocracia, da competitividade, a lógica da educação inclusiva é a lógica da contraposição a tudo isso que tem sido afirmado como princípios da escola. A educação inclusiva, então, nesse sentido, como pensar numa educação inclusiva numa sociedade de excluídos e numa sociedade que os processos de exclusão estão presentes e perenes o tempo inteiro? É complicado. Então, parece que a gente chegou num estágio final, quando a gente afirma a escola inclusiva ou a educação inclusiva, e que esse estágio, então, é um estágio ideal. Na minha concepção, isso não é possível. Não é possível afirmar uma escola inclusiva, uma educação inclusiva, no sentido mais genuíno e no sentido mais hermético da expressão, quando nós vivemos numa sociedade de exclusões. Ou seja, não é possível, né? O que eu posso dizer é que existe sim a inclusão em educação, porque a inclusão em educação é um processo. Enquanto querem nos excluir, nós estamos nos incluindo, por isso que é inclusão em educação. É desse lugar que eu tenho trabalhado do ponto de vista epistemológico, tenho trabalhado do ponto de vista teórico e tenho trabalhado com o nosso grupo de pesquisa. Quanto mais querem nos excluir, mais nós resistiremos pela inclusão. Então, por isso que a ideia de inclusão em educação me é mais, digamos, mais cara. Eu gosto mais dessa ideia e ela é mais fidedigna ao que eu penso que nós, de fato, tentamos e conseguimos em várias dimensões fazer quando promovemos acessibilidade, quando promovemos políticas públicas que equalizam oportunidades, quando promovemos, né, ações como essa, o Seminário de Valorização da Pessoa com Deficiência, que é uma ação política que visa, que objetiva, no meu entendimento, debatermos processos de inclusão e exclusão na sociedade. Porque quando debatemos a inclusão, estamos nos contrapondo à exclusão. Dito isso, é um prólogo. É um prólogo. Professor. Oi. Dá licença rapidinho.
ajuda a gente em relação à questão do slide, quando você quiser que passe. Tá ok. Vai sinalizando, tá bom? Pode deixar. Aí então, dito isso, que eu fiz agora um prólogo imenso para vocês entenderem, né, de que lugar eu tô falando, de que lugar eu tô pensando, né? Eu acho que é importante que vocês entendam, até porque vocês já me ouviram em vários momentos, né? Mas eu nunca sou a mesma pessoa. E que bom que eu não sou a mesma pessoa, né? Porque, por exemplo, num momento de pandemia como esse que vivemos, eu acho que nunca clamamos por tanta inclusão, sobretudo a inclusão da vacina nas nossas vidas. Essa é uma questão que a gente tem, né? Agora, os processos de exclusão estão aí. Como, por exemplo, o negacionismo à ciência. Isso é um processo de exclusão. Porque eu sinceramente, tenho dúvidas de que alguém que, de fato, se escolarizou, foi para a escola e entendeu conceitos de biologia e como uma vacina pode atuar no nosso corpo, se esse alguém negaria a vacina. Sinceramente, nós vivemos um cenário de total alienação, né? Porque a questão não está no campo mítico, a questão está no campo científico. Se existe alguma possibilidade de resistirmos a esse estado de coisas que estamos vivendo, é pela vacina. Né? Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que os processos de exclusão, eles estão ali, ó, imbricados com os processos de inclusão. Inclusão, inclusive, né, olha aqui o pleonasmo, a inclusão, inclusive no debate científico, porque eu vejo muitos fenômenos na sociedade contemporânea que para mim tem íntima relação com os processos de exclusão, sobretudo de exclusão ao acesso ao conhecimento. Né? Por exemplo, quando as pessoas vão para as ruas pedir a volta da ditadura. Me perdoem, gente. Meu avô foi um preso político, sem ter tido nunca nenhum envolvimento, né, com movimentos políticos. Ele foi confundido, barbaramente torturado. E aí eu digo para vocês, como eu, que sofri na pele o que é a ausência de um avô que eu não conheci, porque ele praticamente foi assassinado pela ditadura, eu posso ir para as ruas pedir a volta do AI-5, do ato inconstitucional número 5. Gente, não tem o menor cabimento. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os processos de exclusão estão aí, eles vão conviver conosco, junto com os movimentos de resistência que nós temos denominado, do ponto de vista escolar e educacional, de processos de inclusão. Então, a inclusão e a exclusão, me permitam usar uma metáfora didática, são faces de uma mesma moeda, na sociedade do vil metal, o capital. Então, nesse sentido, nós precisamos sim pensar como enfrentar desafios onde, por exemplo, no momento atual, se agigantam os processos de exclusão. Né? Obviamente, isso tudo num cenário agravado pela pandemia. Então, eu gostaria já de fazer menção, deveria ter feito no início, mas a minha solidariedade às famílias que vêm sofrendo e indubitavelmente sendo impactadas por essa pandemia. Muitos dos nossos amigos, conhecidos, nos deixaram violentamente, estavam conosco, em alguns dias não estão mais. Eu acho que é importante que a gente faça um seminário de valorização. Um seminário de valorização da pessoa com deficiência, ele é um seminário de valorização da vida. Porque reconhecer a pessoa com deficiência é reconhecê-la na sua objetividade, na sua existência. Então quem valoriza a pessoa com deficiência, valoriza antes de tudo a vida. Então a nossa luta hoje tem sido o reconhecimento da nossa humanidade. A humanidade da pessoa com deficiência e agora a humanidade de todos e todas que estão aí vivendo processos de vulnerabilidade agravadíssimos, no meu entendimento, por uma pandemia e por um cenário que nós estamos vivendo de negligência da ciência. E como cientista, eu jamais poderia começar um seminário de valorização da pessoa com deficiência sem mencionar que o que eu trago, como disse há pouco, são resultados de pesquisas. Eu acredito na ciência, porque a ciência nos trouxe até aqui. Nossa espécie não sucumbiu também pela ciência, porque a ciência, que é o conhecimento, garantiu a sobrevivência de muitos de nós, né? Dos nossos antepassados que sobreviveram. Graças à ciência você tem tecnologia, por exemplo, que nos traz hoje bem-estar, que nos traz facilidade para comunicar e etc. Então, a gente precisa reconhecer como educadores e educadoras que somos, que a ciência ela tem que ser o farol que vai nos inspirar
na valorização da vida e no reconhecimento da necessidade de investirmos cada vez mais em processos democráticos, porque só com a democracia radicalizada é que poderemos de fato reconhecer que a sociedade é plural, heterogênea e, portanto, ela deve reconhecer as diferentes subjetividades. Agora, feito esse prólogo imenso, né, eu vou propriamente entrar num debate, que é o debate que eu me propus a trazer para vocês, num primeiro momento trazendo alguns aspectos legais, num segundo momento trazendo o resultado de uma pesquisa que acabamos de publicá-la em capítulos de livro, em revistas, mas trago para vocês em primeira mão o resultado de uma investigação de 2 anos numa escola sobre a gestão. Como é que a gestão funciona e como é que o gestor se relaciona em processos de inclusão escolar. É importante também trazer para o nosso debate que a minha fala ela está localizada, sobretudo, mas não exclusivamente, no público-alvo da educação especial. Porque pensar a inclusão escolar não significa pensar apenas o universo da educação especial, né, que é caracterizada pelo público-alvo, né, estudantes com deficiências, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Essa definição, né, de público-alvo ainda permanece, porque o decreto 10.502 de 2020 está suspenso pelo STF, portanto, a política de 2008, que há pouco eu mencionei, que se chama Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela não foi revogada, portanto, ela continua valendo, e nessa política de 2008 se definia esse público-alvo da educação especial. Então, quando eu penso em inclusão, o que eu quero dizer para vocês é que eu não penso só na pessoa com deficiência. Isso é muito importante que seja dito, né? Até porque, por exemplo, essa adjetivação, a minha escola é inclusiva, ela tem aluno cego, ela tem um aluno surdo. Eu já vi escolas que falam eu tenho uma proposta inclusiva, eu recebi um aluno cego e um aluno surdo. E aí se faz, na verdade, uma seleção de alunos com deficiência. Eu recebo cego, recebo surdo, mas eu não recebo aluno com autismo, eu não recebo aluno com altas habilidades e etc. Uma escola que se propõe a todos, uma escola democrática, como alguns chamam de escola inclusiva, ela deve atender os alunos nas suas diferentes subjetividades. E ela deve se adaptar à demanda desses alunos, e não os alunos se adaptarem a ela. Então, nesse sentido, pensar a inclusão é pensar muito além do acesso e permanência de estudantes público-alvo da educação especial. Mas, hoje, nessa fala que eu estou fazendo, eu vou localizar a minha fala em torno desse público-alvo da educação especial. Porque se eu fosse falar de outros grupos que também estão excluídos da escola, que também vivenciam condições de vulnerabilidade, esse debate não duraria 1 hora e pouquinho, como a gente deseja, tá? Então eu vou localizar a minha fala em torno do público-alvo da educação especial. É isso, pode passar, por favor, o slide. Acho que a Alessandra que está passando? Não. Alguém passou, mas seja quem for, obrigado. Deve ter sido a Glaucia que está passando. É a Glaucia. Bom, obrigado, Glaucia. Então, olha só. Logo de cara, eu quero localizar para vocês o seguinte, que as minhas pesquisas, elas têm considerado, inclusive quando eu realizei uma formação aí no município de Mangaratiba, no ano de 2018, não foi, Alessandra? Foi 2018, né? 2018. Isso. Foi muito boa aquela formação. Eu espero voltar em breve. Vamos ver se as meninas aí que estão na secretaria, a coordenadora de projetos, que é muito querida, já vi ela por aqui, a Priscila, se a gente consegue voltar com essas formações aí, porque a gente teve só um primeiro encontro. Na verdade, era um encontro de alguns meses. Na verdade, aqueles encontros poderiam, né, se rizomatizar, porque tem muita coisa para a gente discutir ainda em torno da inclusão da pessoa com deficiência. A Gianane aí, ó, agora é contigo, você está na diretoria, fazer as parcerias. Eu estou me articulando para isso acontecer, se Deus quiser. Pode ter certeza que é do nosso interesse tudo isso que você está falando. Nós amamos, eu estou super empolgada aqui e a gente quer tudo. Eu já ia até propor. Eu quero o 2º seminário já esse ano, gente, que já começou com tudo. Eu estou adorando. Tudo é ótimo. Tamo junto. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte, né? Se a gente vai pensar o papel da gestão escolar, a gente tem um hábito no Brasil a seccionar muitas coisas, assim, a fragmentar demais. Né? Quero pensar a gestão pela gestão. E aí o que acontece? Você olha para a escola e você tem processo de indigestão e não de gestão. Né? Então
Então, nesse sentido, eu que já fui orientador educacional, eu já fui coordenador pedagógico, já fui diretor adjunto, porque até chegar na Rural, gente, eu tive uma história, né? Eu não caí na Rural, eu estou na Rural há 14 anos como professor e pesquisador. Mas antes, eu já atuava há muitos anos nas redes de ensino, inclusive lotado na Secretaria de Educação, na CEDUC, aqui na 4ª Metropolitana, no bairro de Campo Grande, onde eu resido atualmente, aqui no Rio de Janeiro. Então, foram vários anos de atuação em gestão. E aí, um elemento que eu considero importante para a gente começar a debater o papel do gestor e essa concepção de gestão é de que os processos, eles não estão isolados. Então, quando a gente pensa o papel do gestor, a gente não pode localizar só no indivíduo gestor ou só na sua equipe. Todos nós somos responsáveis pelo sucesso e pelo fracasso dos processos na escola. E no próprio sistema como um todo. Então, gosto muito, e eu vi isso aqui presente, em Mangaratiba, como eu tenho uma relação afetiva com Mangaratiba de longa data, eu vejo muito isso em Mangaratiba. A equipe, gente, isso é fundamental, o sentimento de que nós estamos construindo juntos. Porque não é uma única pessoa que vai conseguir mudar realidades que são absolutamente antagônicas e historicamente segregadoras. Não tem como mudar isso, gente. Sozinho, a gente está cheio de boa intenção, mas chega uma hora que cansa. Então a gente precisa estabelecer, hoje, o que as pesquisas têm apontado no âmbito da educação especial. Até na sala de aula, tá? A gente fala hoje em regência compartilhada na sala de aula, em bidocência, em co-ensino, 2 professores na sala de aula. Olha só, o que as pesquisas vêm apontando como resultados exitosos, bem-sucedidos, obviamente em salas, né, bem estruturadas, no sentido de que você não tem 50 alunos, você tem uma quantidade menor de alunos, você tem 2 professores e esses professores alternam a regência, que a gente chama de regência compartilhada na sala de aula, ou seja, não existe aquela, ele é o professor do aluno, aluno da educação especial, e eu sou professora do resto da turma. Não existe isso. Na regência compartilhada, a turma inteira são alunos de todos os 2 professores. Tá? Estou trazendo para vocês só uma perspectiva para a gente pensar como no Brasil os nossos desafios são gigantescos. Por que são gigantescos? Porque a nossa estrutura escolar, ela não é inclusiva nem para quem não tem deficiência, porque a nossa realidade é uma realidade muito cruel. São alunos, muitos alunos na sala de aula, é um único professor, nós não temos, às vezes, que a gente chama de pessoal de apoio, serviço de apoio, não tem lá o mediador, não tem o cuidador, não tem. A realidade que eu tenho investigado, né, em termos de Brasil, e o nosso laboratório tem investigações em curso nesse momento, em vários estados no Brasil e fora do Brasil. O que eu tenho visto no Brasil é algo muito difícil. Os nossos investimentos em educação são baixos se comparados a outros países, até a outros países em desenvolvimento como o nosso. A nossa realidade escolar e educacional ainda é muito precária porque nós também não sabemos utilizar bem os recursos quando os temos. Isso também é um problema. Porque a gente insiste num modelo de escola que precisa ser repensado. Então, assim, eu estou trazendo para vocês algumas questões só para provocá-los e provocá-las nesse debate inicial. Mas o que eu quero trazer de maneira geral é o seguinte: não dá para pensar o papel do gestor e o papel da gestão de maneira isolada no sistema. Não dá. No nosso entendimento do nosso laboratório, a gente tem trabalhado com a indissociabilidade, a não separação de 3 dimensões que são fundamentais para promover a inclusão. Né? Que são 3 dimensões que foram, né, expressadas num material muito interessante que eu usei na formação, quando eu estive na formação aí em Mangaratiba, foi o Índex para a Inclusão. Quem fez o curso comigo lembra que eu falei sobre isso, sobre o Índex para a Inclusão. Eu não pude aprofundar. Quem sabe eu volto para poder desenvolver com vocês isso. Mas eu falei sobre o Índex para a Inclusão, ele é usado em mais de 26 países no mundo, e ele foi construído por 2 ingleses, o Tony Booth e o Mel Weiskopf. O Tony Booth esteve conosco aqui recentemente, no final do ano de 2020, numa live ao vivo no nosso canal, do nosso laboratório, né? Junto com a professora Mônica Pereira dos Santos, que é uma queridíssima amiga,
que também esteve com a gente lá no Inclusão em Redes, né, cara? Que maravilha a gente ouvir a Mônica contando a história da inclusão. Ela que, na verdade, foi uma das responsáveis por trazer da Inglaterra para o Brasil esses princípios inclusivos. E eu digo para vocês uma coisa que eu tenho, e hoje eu estou convencidíssimo. Se nós não mobilizarmos juntos políticas, culturas e práticas de inclusão, não acontece. Então, Alan, dá um exemplo para a gente entender isso melhor. Eu quero criar uma cultura de inclusão na escola, tá? Aí por força, eu vou implementar uma política de inclusão. Um exemplo, a secretaria ou a diretoria manda uma normativa para a escola para que isso seja feito por normativa. Aí eu digo para vocês, por normativa é a política. É a ação política da secretaria para que a coisa aconteça. A ação política vem, mas ela descolada do que a cultura da escola pensa por inclusão, ela inocula. Ou seja, o que a gente observa em loco? A gente observa uma pseudo-inclusão. A gente observa que se vier por força de lei, sem sensibilizar, sem que as pessoas reconheçam o valor da inclusão, o sentido da inclusão, o porquê e o para que nós estamos incluindo, não acontece apenas por força de decreto, normativa ou etc. Não acontece. Por quê? Porque a gente precisa criar sentido para aquilo. As pessoas precisam entender que elas fazem parte daquilo. E digo mais, fazem tão parte que ninguém está imune em algum momento a sofrer processo de exclusão, seja em qual contexto for. É só pegar um avião e ir para a Europa. Você, como brasileiro, ainda mais agora no período da pandemia, sendo o Brasil o epicentro da pandemia, aí vocês vão saber o que é ser excluído. As pessoas vão olhar para a cara de vocês e vão correr de vocês como se o diabo corre da cruz. Tá claro? Ninguém está imune a sofrer processo de exclusão. Então, ou seja, para que a gente promova políticas de inclusão, e políticas de inclusão, elas tanto podem ser implementadas no âmbito da secretaria, né, da coordenação, da diretoria, como no âmbito da gestão da escola, pelo diretor da escola. Eu vou falar como é que faríamos isso já, mas a gente precisa criar significados, sentidos, valores de uma cultura de inclusão. Ou seja, ninguém, no frigir dos ovos, tecla SAP, ninguém consegue fazer com que outra pessoa seja inclusiva se essa pessoa não quer. Isso a gente precisa realizar. Assim como a gente não vai convencer uma pessoa que é negacionista a importância da ciência se ela não reconhece a ciência como um elemento, por exemplo, fundamental para a sociedade. Não tem como. A não ser que a pessoa queira ser esclarecida. Se ela quer ser esclarecida, ok, vamos conversar, vamos dialogar. Agora, impor, nas minhas experiências de pesquisa, não funciona. Então, para que de fato a inclusão aconteça, para que o gestor e a sua equipe, seja no âmbito de secretaria ou seja no âmbito de escola, consiga promover a inclusão, que é implementar políticas de inclusão, a gente vai ter que criar culturas de inclusão na escola. E a gente só cria culturas de inclusão na escola quando a gente tira esse debate de dentro do armário e debaixo do tapete. A gente tem que enfrentar o desafio de falar sobre as nossas fragilidades. O que é inclusão, por que é inclusão e para que inclusão. Porque do contrário, a gente vai continuar acreditando que o melhor lugar para que essas crianças e jovens público-alvo da educação especial se escolarize é numa escola especial, como, por exemplo, preconizava o decreto 10.502, suspenso por decisão de maioria de ministros do STF. Se a gente não debate sobre isso, a gente vai continuar achando que é a família que tem que decidir se uma criança com deficiência deve ou não frequentar uma escola regular. E achar é pouco, né? Pensar é transgressor. Eu penso que esse debate não deve ser decidido, deve contar com a participação, mas não deve ser decidido unilateralmente pela família, porque a família, infelizmente, não tem os conhecimentos técnicos, pedagógicos, para decidir sobre a escolarização do seu filho. Pode decidir sobre a vida dele em várias instâncias, mas do ponto de vista pedagógico e educacional, quem tem que falar é quem tem conhecimento sobre a dimensão pedagógica e educacional. Se fosse assim,
Nós, né, que não somos da área da saúde, sairíamos, né, medicando todo mundo. Nós, que não somos da área do direito, sairíamos dando consulta jurídica para todo mundo. Não funciona assim a sociedade. Cada um falando sobre aquilo que conhece. Então essa é uma questão que a gente precisa entender. Então, nesse sentido, para que a prática de inclusão aconteça, está lá, ó, numa das faces do triângulo. Para que você tenha práticas de inclusão, que é isso que a gente tanto objetiva e almeja na escola, isso não se dará separado de duas mudanças que têm que ser simultâneas. Temos que implementar políticas de inclusão e temos que criar culturas de inclusão. Do contrário, se não houver esse movimento unilateral, como diz a Mônica, na homilética, se esse movimento não for feito numa dialeticidade e numa complexidade, ou seja, se esse movimento não for feito de maneira simultânea, nós continuaremos, usando a metáfora, enxugando gelo. Vamos enxugar gelo, porque não vai ser do dia para a noite que práticas de inclusão serão implementadas numa escola que não reconhece a inclusão como um valor coletivo e cujas políticas, por si só, não conseguem mudar uma realidade que é historicamente de segregação. Essas são algumas observações que o gestor, seja um gestor de sistema, ou gestor da escola, ou gestor da aprendizagem, deve considerar logo de início para pensarmos políticas, práticas e culturas inclusivas. Por favor, pode passar. Beber uma aguinha aqui. Do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu quero destacar alguns artigos, na verdade, 1 ou 2 artigos e alguns incisos. Alan, onde é que se localiza esse debate que você está trazendo para a gente? Eu quero primeiro localizar lá na Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei que vige, não foi revogada, tá? E é uma lei que tem servido de sobremaneira hoje a manutenção de alguns direitos que estão ameaçados, tá? É importante que se diga isso. Então, toda vez que a gente percebe que vão tirar direitos das pessoas com deficiência, rapidamente se recorre à Lei Brasileira de Inclusão para verificar se aquele direito que está ameaçado já não está garantido nessa legislação. Porque aí entra numa dimensão, né, de como é que vai tirar um direito que já está consagrado na lei. Então isso tem sido, digamos, uma válvula de escape importante para o Ministério Público, para a manutenção de alguns direitos das pessoas com deficiência e etc. Bom, então no capítulo 4 do Direito à Educação, lá da Lei Brasileira de Inclusão, que também é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que nós temos? Pode passar. No artigo 27, está escrito lá pra gente: a educação constitui o direito da pessoa com deficiência, assegurar sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, sociais, segundo características, interesses e necessidades de aprendizagem. Então, o que eu quero destacar é o seguinte: no artigo 27 está sentenciado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo da vida. O que significa? Que não haverá retrocessos no que se refere a voltar a um modelo de escolarização que nós superamos, que era o que estava proposto no decreto que foi suspenso pelo STF, que os alunos voltassem para a escola especial se as famílias desejassem. Era isso que estava escrito lá no decreto, né? E que, obviamente, o STF suspendeu e eu imagino que oportunamente irá revogar esse decreto devido à sua inconstitucionalidade, tá? Então, a inclusão, apesar de vivermos momentos difíceis e de muita exclusão, a inclusão educacional e escolar do público-alvo da educação especial está aqui garantida na Lei Brasileira de Inclusão, e esse tem sido um artigo fundamental para avançarmos nesse debate, não retrocedermos, para avançar. Próximo slide. Ainda nessa perspectiva, no artigo 28, que é o artigo que eu vou destacar alguns incisos, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e avaliar sistema educacional inclusivo. Ou seja, mais uma vez, já no artigo seguinte, a lei reafirma sistema educacional inclusivo. Então, essa história de pegar aluno da educação infantil e colocar separado,
Aluno da educação profissional que tem deficiência, colocar separado. Aluno, seja qual for a modalidade ou etapa, nível de escolarização, separar, isso está superado. Essa lógica, ela é absolutamente cruel, desumana e, repito, ilegal. É desse lugar que nós precisamos problematizar a questão da legalidade do processo de inclusão. O processo de inclusão, ele é um processo inexorável, ele vai avançar, não haverá retrocesso, tá? Por favor, próximo slide. E nesse sentido, agora sim chegamos no inciso 3º do artigo 28, que tem a ver com o nosso debate aqui sobre o papel do gestor e da gestão na inclusão. Olha o que está escrito lá no inciso 3º do artigo 28 da Lei Brasileira de Inclusão. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício da sua autonomia. Esse é um desafio. Esse é um desafio porque nas minhas investigações o que eu tenho observado é que as escolas não têm projeto pedagógico ou projeto político-pedagógico, como vocês desejem denominá-lo, tá? Na verdade, esse documento ele tem muitas denominações, né? Mas vamos usar projeto político-pedagógico, é o PPP, é mais conhecido dessa maneira, tá? Embora eu prefira a expressão projeto pedagógico. Bom, mas é importante destacar que, se nós temos um projeto de escola, e nesse projeto de escola está claro os sentidos e valores da inclusão, eu posso dizer que ali no projeto pedagógico está sendo construída as bases para se implementar uma cultura de valorização à diversidade na escola. Agora, se isso não aparece no projeto da escola, se o projeto ele é um mero documento para cumprir uma formalidade, gente, é a mesma coisa de você estar num barco e falar de barco com moradores de Mangaratiba é falar de algo que é muito conhecido, porque é um lugar maravilhoso, né? Com barcos e praias lindíssimas. Gente, uma escola sem projeto político-pedagógico é um barco sem leme, sem vela, sem bússola, sem nada. É um barco à deriva, porque a escola não tem clareza de qual trabalho que é desenvolvido ali. E o que eu tenho visto, eu tenho orientado pesquisas nessa natureza, a grande maioria das escolas que tem projeto político-pedagógico, o projeto não foi construído pela escola. Não foi. Geralmente é um documento que é enviado pela Secretaria de Educação para as escolas se inspirarem naquele documento, né, de base e produzirem coletivamente. E eu acho muito louvável a iniciativa de uma Secretaria de Educação que manda lá um documento de base para inspirar a escola, para ajudar a escola a pensar o seu projeto. Mas não é o documento da escola. Aquele documento vem da Secretaria para que a escola entenda o que é a cabeça do bacalhau, né? Porque PPP é igual a cabeça do bacalhau aqui no Brasil. Eu só fui ver bacalhau com cabeça lá em Portugal. Porque aqui a gente só vê o corpo, não vê a cabeça. É igual o PPP da escola. Cadê o PPP da escola? Eu chego na escola, PPP. Ah, tá com a coordenadora. Ah, tá com a diretora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, todo mundo deveria ter esse PPP da escola. Como é que tá com alguém se o PPP, em tese, foi construído por todos? Não eu não sei, tava na pasta da... Gente, já aconteceu isso comigo, de ir na escola e perguntar, cadê o PPP? Cadê o PPP? E ninguém sabia onde estava o PPP. Bom, obviamente fica notório que aquele projeto não foi construído pela escola. Ele foi construído talvez por 1, 2 pessoas, a 4 mãos. Quando foi? Às vezes, repito, é réplica do documento que veio lá da Secretaria de Educação, cujo envio foi para ajudar a escola a elaborar o seu, para inspirar a escola a fazer o seu projeto. É um documento de base, não é o PPP da escola, né? Porque o PPP da escola, e aí seria um outro momento em que vocês me convidariam para falar, porque essa é a minha experiência da tese de doutorado, que eu vou falar um pouco sobre isso mais ao final. O que é um projeto pedagógico e como ele pode mudar a realidade de uma escola. E eu tenho uma experiência de uma pesquisa que deu origem ao meu doutorado. O meu livro foi o primeiro livro produzido no Brasil sobre projeto pedagógico da escola para a inclusão de pessoas com deficiência. Eu retrato experiências de uma escola que, a partir do seu PPP, mudou a escola no ponto de vista da inclusão. A escola virou uma referência
na inclusão de pessoas, público-alvo da educação especial na localidade. Por quê? Porque a gestora e sua equipe resolveram investir no PPP da escola e construir com a sua comunidade. E aí isso deu sentido para a comunidade. A escola não é da diretora ou da sua... A escola é da comunidade. Professores, gestores, alunos. Mudou a realidade da escola. Isso no Brasil é muito difícil, né? Porque a gente no Brasil tem poucas experiências com democracia no sentido da democracia participativa. A gente tem a democracia representativa. A gente elege alguém e espera que esse alguém magicamente resolva todos os nossos problemas. A gente não participa. Então essa é a questão, né? Então essa professora mudou a realidade da escola e isso deu origem a um livro que eu vou falar um pouco sobre isso depois. Mas vocês gestores, se querem mudar a realidade da escola que vocês atuam, o projeto não pode ser de vocês. O projeto tem que ser de todos e todas. Só assim, quando a gente constrói sentidos de que a escola ela é algo que pertence a todos, por isso temos que cuidar dela, por isso que temos que promover processos democráticos nela, porque qualquer sucesso ou insucesso da escola é o sucesso e insucesso de todos aqueles que lá estão. É isso que a gente tem que ter clareza. Por favor, próxima tela. Ainda no artigo 28 da LBI, o que está escrito lá? Esse é um dos maiores desafios para de fato implementarmos processos democráticos na escola. A participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Aí nós estamos vendo uma reunião de um conselho escolar, né, com representantes docentes, discentes, tem lá as crianças, tem lá suas mães, tem lá professores. E isso é algo novo para a gente, né, no que se refere a uma discussão qualificada de fato, com democracia participativa. As experiências que nós temos, elas geralmente apontam numa direção onde as crianças, ainda mais se forem menores, né, os estudantes de maneira geral e suas famílias, eles são muito desqualificados nesse debate. Essa é uma questão que a gente tem que ter clareza. E pior, desqualificados por quem precisa trabalhar com essas crianças e famílias para alcançar um objetivo comum, que é o sucesso escolar e acadêmico dessas crianças e jovens. Então os professores, de maneira geral, tendem, né, a olhar para as crianças e os pais com uma certa rivalidade, no sentido de que não pode opinar sobre nada, vocês não têm formação pedagógica. A gente só esquece que o objetivo de escolarização e sucesso na formação dessas crianças e jovens é comum às famílias e aos professores. Então, nesse sentido, se a gente quer de fato uma escola que reconheça a inclusão, e não estou dizendo que nada disso é fácil, tá? Vocês podem estar pensando, ela está falando tão bonito. Bom, eu estou falando bonito, não, estou falando a realidade, né? Agora, como a gente vai implementar isso em cada realidade é um desafio, gente. O desafio tem singularidades. Em algumas realidades vai ser mais fácil, em outras não vai ser tanto. Eu sei, porque eu faço pesquisa em diversas redes do Brasil, que em algumas realidades é mais fácil construir processos democráticos. A família é mais receptiva, a comunidade é mais interativa, em outras não é tanto. Mas a gente precisa reconhecer que as pesquisas têm apontado que, se de fato queremos construir uma escola para todos e de todos, quem participa desse todo? Essa é a pergunta que nós não podemos silenciar nesse momento. Por favor, próxima tela. E aí, avançando nesse debate, eu quero apontar algumas questões que estão postas nesses desafios, né? Primeiro, que a inclusão dos processos educativos nas escolas regulares, né? Estou falando de escola comum, né? A legislação usa a expressão escola regular. Eu não gosto muito da expressão escola regular, porque escola regular é aquela que regula. Mas é assim que a legislação usa. Então eu uso algumas expressões que estão na legislação, mas eu faço a crítica, tá? Não gosto não, mas eu uso porque assim está na legislação, mas eu menciono que a expressão regular, por exemplo, não me agrada. É um processo complexo, então a inclusão não é fácil. Eu sei disso porque há 20 anos eu faço pesquisas em inclusão, sobretudo, né, com ênfase na inclusão da pessoa com deficiência, que isso vai implicar transformações profundas em termos das representações sociais e culturais acerca da deficiência. Então, por exemplo, precisamos vencer ainda muitos
preconceitos, muitos estigmas, né? A ideia de pensarmos hoje a deficiência não mais no lugar da patologia, ou seja, a partir daquela classificação de doenças, mas pensado do ponto de vista biopsicossocial, que a deficiência por si só não é um impedimento. Por si só não é um impedimento, porque as barreiras ambientais, se removidas, uma pessoa que tem dificuldade para se comunicar, com uma ponteira de teste e um computador, ela se comunica. Então como é que a deficiência é um impedimento se tecnologia ajuda a gente a se comunicar? Percebe? Então assim, essa mudança não é fácil. Então a gente precisa reconhecer que nós estamos num processo, gente. Talvez, quem sabe, né, a minha filha que completará exatos daqui a 6 dias, 17 anos, talvez a minha filha tenha uma escola mais inclusiva do que a que eu tive. Eu trabalho arduamente para isso, né? Talvez meus netos, que eu espero que algum dia minha filha mais velha, né, ou meu filho mais novo, desejem ter filhos, porque é muito bom ser avô, imagino, né? Porque eu adorava minha avó, então eu imagino como deve ser bom ser avô. Eu desejo que os meus netos tenham uma escola mais acolhedora e mais humana, mas eu não tenho dúvidas de que o trabalho que o avô deles, ou dela, né, está fazendo hoje, que sou eu e vocês, né, foi determinante para que lá no futuro essa escola seja uma escola mais acolhedora e humana. Então, olha, nós precisamos mudar representações sociais que são, né, complexas, que trazem estigmas. Nós precisamos operacionalizar a lei, o que não é fácil no Brasil, porque uma hora a gente avança, outra hora a gente retrocede. Em função de governos, decisões políticas fazem com que a gente dê passos para trás. Todo mundo sabe disso. Vejamos aí o que nós, servidores públicos, vocês também municipais, eu sou federal, mas vocês também, vamos sofrer com a reforma administrativa. É desumano se essa reforma administrativa passar. Já estou alertando a vocês, se informem, porque nós vamos, além de trabalhar, até sermos não só professores de educação especial, mas os próprios sujeitos de educação especial, cego, surdo, que a idade vai chegando, vai ficando tudo complicado para todo mundo, né? Além de sermos pesquisadores e pessoas que potencialmente teremos aí perdas motoras, visuais, auditivas, ou seja, vamos sair da escola idosos e pobres, trabalhando uma vida inteira, porque nossos direitos estão sendo todos extirpados nessa proposta dessa reforma que está sendo construída. Bom, temos que reorganizar tempos e espaços escolares. Esse é um dos maiores desafios. Eu estou com uma tese de doutorado sendo orientada por mim, de uma amiga de Alessandra, uma queridíssima aluna que foi minha aluna na rural desde a graduação, a Patrícia Andrade, e que a pesquisa dela de doutorado é pensar outra forma de materializar essa escola que nós temos. Eu, nas minhas pesquisas e com a pesquisa de Patrícia, a gente pretende apontar nessa direção. A escola, como ela está estruturada hoje, ela não serve a processos de inclusão. Por quê? Porque essa forma de estruturação de tempo e espaço escolar, com 30, 40 numa sala, um professor lá na frente, didaticamente expondo alguns conhecimentos, isso não gera mais, não instiga, não desafia mais os nossos alunos a estarem presentes ali efetivamente no processo de aprendizagem. Porque se eles puxarem isso aqui, ó, durante a aula, eles viajam, eles vão embora com a tecnologia. Lá no presencial, não estou falando aqui do online não, do presencial. Então a gente precisa pensar outras formas de organizar tempo e espaço escolar. Uma outra coisa que a gente precisa considerar, gestão dos processos da escola. Vou falar sobre elas, sobre esses processos agora, assim que essa tela concluir. E práticas pedagógicas que considerem a diversidade dos alunos. Que no meu entendimento, não vai ser possível se nós não pensarmos políticas e as culturas juntos. Porque práticas têm que vir acompanhadas de mudanças, né, de implementação de políticas e na criação de culturas de inclusão. Por favor, próxima tela. E aí, eu quero só trazer para vocês alguns apontamentos que vão permitir com que vocês avancem nas reflexões de vocês. Primeiro, a inclusão é um processo infindável. Enquanto existir processos de exclusão, nós teremos movimentos de resistência, e os movimentos de resistência à exclusão são os processos de inclusão.
Nesse sentido, nós precisamos continuamente, apesar de todos os desafios e apesar não só dos desafios, mas dos obstáculos à implementação dessas orientações, nós precisamos incentivar a aprendizagem e a participação de todos os estudantes. Gente, não existe inclusão sem participação. Uma condição sine qua non para a inclusão é a participação. Se as pessoas não participam, não há inclusão. Segundo, valorizar todas as pessoas que compõem a escola. Todas as pessoas. Todas elas são importantes. Das pessoas que exercem funções que nós considerávamos mais simples, como, por exemplo, a manutenção do espaço, a zeladoria do espaço, que se por sua vez não estiver cuidado, não tem como ter aula numa escola, né, suja, desorganizada. Todos são importantes no processo de inclusão. Nós precisamos considerar a diferença como possibilidade de apoio à aprendizagem. Isso é fundamental, isso é uma mudança de representação social do conceito de diferença. O que é a diferença? É algo que me ameaça. Se a gente entender que diferença é ameaçadora, a gente não avança. Agora, se a gente entende que a diferença é uma oportunidade de aprender com aquilo que eu não conheço, aí sim, nós estamos numa dimensão inclusiva. E o reconhecimento que a inclusão em educação, ela é um aspecto da inclusão na sociedade. Ou seja, com isso eu quero dizer que não é fácil incluir na escola e nunca será. Por quê? Porque a escola não está imune à sociedade. Só por isso. Ou seja, enquanto existir processo de exclusão na sociedade, esses processos também se materializam no interior da escola. Por favor, próxima tela. E aí, eu trago para vocês essa pesquisa chamada Políticas Públicas de Educação Inclusiva e Gestão Democrática, desafios à escolarização do público-alvo da educação especial numa escola pública em Duque de Caxias. Foi minha orientanda de mestrado, Célia, que defendeu, em abril do ano passado. Pode passar. Tá aí a fotinho da queridíssima Célia, amiga de Alessandra, lá do grupo de pesquisa. Ela fala que essa pesquisa nasce do trabalho dela como orientadora educacional. A professora Célia, para vocês terem uma ideia, ela aproximadamente é orientadora educacional há quase, se não mais que 25 anos na rede pública municipal de Duque de Caxias, tá? Ela tem essa carinha jovem, porque provavelmente deve usar dos mesmos artifícios que eu uso, tá? Então, mas ela tem mais de 25 anos, se não me equivoco, de atuação como orientadora educacional na rede municipal de educação de Duque de Caxias, tá? Então, a pesquisa nasceu dessa inquietação dela. Como ela trabalha na gestão da escola, como é que então fica o papel dela como uma das gestoras da escola nesse processo de inclusão, né? Então ela queria entender isso. Por favor, próxima tela. E aí, a apresentação, Glaucio Bastos apareceu aqui para mim. E aí, qual era a hipótese da pesquisa dela, né? Estou trazendo para vocês aqui alguns apontamentos da hipótese dela, que um dos fatores que contribuía para o processo de inclusão desses alunos público-alvo da educação especial lá na escola que ela pesquisou era a gestão. Essa era a hipótese dela. Então, o que ela queria entender? Como é que a gestão da escola dialogava com o processo de inclusão do público-alvo da educação especial nessa realidade. A escola, a rede, na verdade, né, a Secretaria de Educação nos autorizou a realização da pesquisa. A gente tem um termo de autorização, mas nessa apresentação eu retirei o nome da escola porque eu quis retirar. Mas é importante destacar que a pesquisa foi toda autorizada pela Secretaria de Educação e que depois a própria Secretaria recebeu ao final uma cópia dessa pesquisa, porque era o nosso dever, né? O mínimo que nós poderíamos fazer, uma vez que nós fomos autorizados, era dar um feedback para a Secretaria de Educação em termos da pesquisa que nós realizamos nessa escola. Optamos por trabalhar nessa escola porque tem alguns fatores nessa escola que nos chamam a atenção e eu vou mencioná-los daqui a pouco. Por favor, pode passar. Bom, quais eram os nossos objetivos de pesquisa? O que a gente queria com essa pesquisa? Primeiro, entender como é que era a política pública de educação no que se refere à inclusão desses alunos da educação especial lá em Caxias. Essa era uma pergunta. Existe inclusão dos alunos de fato em Duque de Caxias? Essa era a nossa pergunta. Depois, caracterizar as experiências de inclusão
desses alunos da educação especial numa escola. A gente escolheu uma escola porque o mestrado é muito rápido, são só 2 anos. Quem faz mestrado aí ou já fez mestrado sabe que passa muito rápido. O primeiro ano você faz disciplinas, primeiro ano. O segundo ano já é para fazer a dissertação. Não, é assim, gente, é um piscar de olhos. Então, a gente tem que centrar a pesquisa, senão você não defende. Então, nós escolhemos uma escola. Por favor, ainda nos objetivos. E aí, gente, o que a gente queria? O que isso tem a ver com o nosso papo aqui? O que a gente queria entender? O que a gestão daquela escola fazia em relação ao processo de inclusão dos alunos público-alvo da educação especial? Essa era a nossa pergunta. Tá? Será que a gestão de uma escola exerce um papel importante no processo de inclusão? E nós usamos o termo aqui gestão democrática, porque, como eu disse para vocês, eu não gosto muito dessas expressões escola inclusiva, gestão inclusiva. Para mim, o termo é democracia, porque gestão democrática é a gestão inclusiva. Tá? E avaliar o que os membros do conselho escolar, participantes dessa pesquisa, pensavam sobre a inclusão. Essa escola tinha um diferencial. Ela tinha um conselho escolar. Agora, veja só, ainda era um objetivo de pesquisa. Uma das nossas perguntas era: será que apenas ter um conselho escolar significa que esse conselho, de fato, funciona? E se funciona, como esse papel desse conselho escolar, que é uma gestão colegiada, né? A escola é gerida pelo diretor, pela família, pelos alunos, porque no conselho escolar tem representação de todo mundo. Eu vou mostrar para vocês, já aqui numa tabela, como é que isso funcionava. Será que a participação de várias pessoas no conselho escolar, na tomada de decisões, na realização de ações, será que isso realmente promoveu inclusão? Ou seja, será que quanto mais gente participa da gestão da escola, isso dificulta ou favorece a inclusão? Essas eram questões que estavam nos mobilizando. Até porque, nas nossas investigações, minha e Célia, a maior parte das escolas que nós conhecíamos, que tinha conselho escolar, o conselho escolar não funcionava. Ele existia, mas só para referendar o que a direção fazia. Nessa escola, não. O conselho escolar atuava. E se atuava, será que isso fazia diferença na inclusão? Essas eram questões para a gente pensar. Por favor, seguindo adiante. Nessa perspectiva, nós fizemos algumas perguntas. Quais são os impactos das políticas na inclusão lá em Caxias? Essas eram perguntas que nós queríamos responder. Quais os impactos dessas políticas no que se refere à inclusão desses alunos da educação especial nessa escola? Será que tem impactos? Ou seja, ter lei nacionalmente muda alguma coisa lá na ponta do processo na escola? E ter lei no município, será que muda a realidade da escola? Ou simplesmente a existência de lei federal e lei municipal, por si só, não são capazes de mudar a realidade da escola se a escola, de fato, não estiver com culturas políticas e práticas de inclusão? Essas eram perguntas que nós queríamos responder para entender como é que a gestão funcionava e aí o gestor. Seguindo, ainda nas perguntas, que experiências nós tivemos nessa escola que garantiram afirmar que essa escola era uma escola democrática, com uma gestão democrática? Será que a gestora decidia e todo mundo executava? Ou as decisões eram tomadas coletivamente? Será que tem alguma diferença se o gestor decide e se o conselho escolar decide? Será que essa mudança implica numa outra cultura na escola, uma cultura mais democrática, mais inclusiva? Será que tem alguma diferença? Que relações existiam entre as experiências dessa escola e a inclusão dos alunos da educação especial? Essa escola, porque tinha um conselho escolar e esse conselho escolar estava lá trabalhando junto com a direção, será que porque tinha um conselho escolar atuante, isso mudava alguma coisa em relação à inclusão? Eram perguntas que nós queríamos responder. E o que pensavam esses membros do conselho escolar sobre a inclusão? Eles acreditavam que tinha alguma relação entre o trabalho da gestão da escola e a inclusão na escola? Essas foram questões que nos mobilizaram. Por favor, próximo. Tela. E aí, por fim, nós perguntamos para esses integrantes do conselho escolar. Porque se a gente está pensando em gestão e o papel do gestor, e a gente entende que culturas políticas e práticas não estão restritivamente na batuta
exclusiva do diretor, que culturas políticas e práticas de inclusão numa escola devem ser construídos por todos dessa escola, porque o diretor por si só, ele é capaz de fazer mudanças muito significativas, mas ele não é capaz de entrar na cabeça de cada integrante da escola e mudá-la, se a pessoa não estiver reconhecendo os valores e os sentidos da mudança. Então, o que esses componentes do Conselho Escolar pensavam? E mais do que isso, e o projeto político-pedagógico? Essa escola tinha PPP? Ou não tinha nada? Ou o PPP era só um documento que estava lá jogado na gaveta? E se tinha PPP, como é que isso funcionou? Ajudou ou não ajudou essa escola a mudar? Seguindo aí no slide. Nesse sentido, é importante a gente destacar que essa pesquisa ela nos ajudou a entender que é na escola que se apresenta a oportunidade de se observar como a lei adquire materialidade. Como é que a política está sendo construída? Porque uma coisa é o que está no texto da legislação. Outra coisa é o que acontece no chão da escola. Muitas vezes nós sabemos que a lei é linda, mas quando vai para o chão da escola a coisa não funciona. E por que não funciona? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Por que não funciona, né? Então o que nós queríamos problematizar e fizemos foi como é que... será que o que está previsto na legislação traz algum benefício para a escola e para os demais membros dessa comunidade? Perguntas que nos mobilizaram nessa pesquisa. E tem tudo a ver com o papel do gestor e da gestão, sem dúvida. Por favor, seguindo adiante, na escola também podemos observar as dificuldades que são encontradas. Ou seja, é olhando dentro da escola, no chão da escola, que a gente vai entender por que essa lei ou normativa federal, estadual ou municipal não consegue ser implementada. A gente tem que olhar. Quais são os obstáculos? Então, que estratégias a escola e seus gestores têm estabelecido para dar materialidade a essas políticas que existem? Ou seja, no entanto, a nossa pretensão não era de descrever a realidade da escola, né? Porque seria muito fácil. Eu vi isso, vi aquilo outro. Não. O objetivo dessa pesquisa foi apontar o que funcionava nessa escola e como essa escola enfrentou os desafios. Essa escola enfrentou os desafios da inclusão. Mas enfrentou só o gestor? Só a sua equipe ou a escola inteira? Isso é fundamental para a gente conseguir avançar no processo de inclusão. Porque, repito, não se pode pensar a prática de inclusão separada da política e da cultura. Não tem como. É estéril se a gente pensar só, vamos mudar a nossa postura. Posturas não mudam, não se modificam por milagre. Milagre só o divino. As posturas se transformam quando as pessoas reconhecem a importância da mudança. Porque senão, vamos observar, isso acontece muito no Brasil. A lei preconiza, a prática não funciona. Quantas legislações no Brasil, na lei é muito bonito, mas na prática não funciona? Porque não houve uma mudança de cultura para que aquela legislação por si só provocasse impactos. Vamos embora. Seguindo adiante, nós vamos observar o seguinte, que as experiências dessa escola que nós pesquisamos, no âmbito da sua gestão, sem dúvida, na nossa pesquisa, mostrou que existia impacto sobre a educação dos estudantes público-alvo de educação especial. Ou seja, nós escolhemos essa escola, não foi à toa. Nós escolhemos essa escola onde fizemos essa pesquisa, porque essa escola, ela se tornou uma escola de referência na localidade dela, no que se refere à inclusão do público-alvo de educação especial. Ora, quando a gente descobriu que tinha uma escola lá na periferia de Caxias, que todo mundo conhecia, e que todo mundo via de outros distritos, para colocar o seu aluno com deficiência ali, e é uma escola regular, não é uma escola especial. O que essa escola faz de bacana para receber tanto aluno com deficiência? O que esse gestor faz? O que essa equipe gestora faz para receber tanto aluno com deficiência? Transtornos e etc. Né? Então, nosso objetivo foi apontar dilemas, dificuldades e as soluções
que essa escola vivenciou no seu cotidiano e vivencia, problematizando que essas experiências dessa escola podem trazer contribuições para outras escolas da própria rede e de outros municípios, como por exemplo aqui para Mangaratiba. Por quê? Porque as experiências de inclusão dessa escola podem nos ajudar a enfrentar os desafios e obstáculos que nós temos na nossa realidade, que é o que nós falávamos no início, quando a gente fala da construção colaborativa. Aprender junto, fazendo com. Esse é o desafio contemporâneo. Pode avançar. Nesse sentido, essa pesquisa, como é que a gente realizou essa pesquisa? Eu e Célia, né? Nós analisamos documentos da escola, analisamos legislações do município, analisamos o PPP da escola. Essa professora ficou mais de um ano, dentro da escola, fazendo observações rotineiras, né, frequentes, cotidianas, antes da pandemia, né, gente? Porque lembrem-se que ela defendeu em abril, já era pandemia, mas ela ficou, né, 2 anos antes trabalhando na escola. E nós fizemos entrevistas com os membros do conselho escolar para tentar entender como eles pensam o processo de inclusão, já que nós identificamos que nessa escola a direção não atua sozinha. As ações da direção são compartilhadas com o conselho escolar. E isso para a gente foi um determinante para a escolha da escola. Essa escola, a diretora, em momento algum, toma decisões que impactam a realidade da escola sozinha. Ela dialoga o tempo inteiro com a sua comunidade, representada no conselho escolar. Que já vou dizer para vocês quem foram os sujeitos que nós entrevistamos. Por favor, próxima tela. Deza, traz uma aguinha para mim. Água! Eu pedi uma água aqui porque eu tô com a garganta seca e minha água acabou. Por isso que eu fechei aqui o microfone. Bom, nós também utilizamos como instrumento para coletar dados um questionário que nós aplicamos com esses sujeitos, tentando entender quem eram esses sujeitos e cujos dados aparecem na tabela seguinte. Por favor, pode avançar. Obrigado, meu amor. Muito generosa. Pode trazer também, gratidão. Muito obrigado, viu? Gratidão. Pronto, gente, eu peguei uma aguinha aqui, senão eu não molho a goela. Bom, nesse sentido, nessa escola que nós investigamos, né? Ela é uma escola situada no bairro de Jardim Primavera, lá no 2º distrito do município de Duque de Caxias. Então, por que eu fiz questão de colocar o bairro aqui e a localidade? Para quem conhece Duque de Caxias, sabe que é uma realidade muito adversa, né? É uma realidade de Baixada Fluminense. E aí vocês sabem que a Baixada Fluminense vivencia condições contraditórias inúmeras, né, gente? A Baixada Fluminense tem índices elevados de mortalidade, baixo saneamento básico, índices de violência gritantes. Então eu estou falando de uma realidade que é muito adversa. E isso é importante que se destaque aqui, né? A gente já conversou, né, Alessandra, no nosso grupo de pesquisa, muitas vezes, cada um falando sobre a sua realidade. E aí, quando as pessoas que trabalham na Baixada, porque no nosso grupo de pesquisa tem gente de Queimados, Japeri, Belfor Roxo, quando as pessoas ouvem colegas de vocês que pertencem ao ULEPED falando de Mangaratiba, e elas falam assim: meu Deus, vocês estão no céu. Porque, gente, a realidade da Baixada, não que a realidade de Mangaratiba também não tenha suas tensões, não é isso. Mas é que a realidade... Obrigado, meu amor, gratidão. A realidade da Baixada é tão cruel, a Alessandra sabe, porque ela já ouviu muitas vezes narrativas de colegas dela, professoras, né, colegas dela no grupo. É tão cruel que a gente pensa realmente que a gente está num outro mundo, que esse mundo não existe no Brasil, sabe? Então, a realidade da Baixada é muito diversa, e a realidade desse distrito é de extrema pobreza. Então, eu estou destacando isso porque é uma realidade onde a gente está promovendo a inclusão num universo de profundas exclusões, tá? De abissais exclusões. Bom, Duque de Caxias é um município da Baixada, falei da Baixada há pouco, e essa escola não é uma escola privada. Ela é uma escola pública da rede municipal de Duque de Caxias. Porque também tem toda a diferença, né, gente? Uma coisa é pesquisar a escola privada e outra coisa é pesquisar a escola pública, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante para o nosso debate, sem aqui criar nenhum tipo de hierarquia.
São escolas diferentes, só isso. A pública é uma coisa, a privada é outra. E sem qualificar nenhuma nem outra, mas elas são diferentes. Vamos seguir, por favor. E aí, aqui a foto da escola. Eu desidentifiquei a escola, vocês podem ver. É uma escola como outra qualquer. Eu conheço as escolas de Mangaratiba. As escolas de Mangaratiba são muito bonitinhas, bem cuidadas. Vocês estão vendo que é uma escola bem cuidada. E uma escola bem cuidada, né, reflete todo um trabalho que é feito por aqueles que cuidam da escola. Isso é importante que a gente esclareça. Olha a escola como é bem cuidada. Né? Uma coisa é você ter uma escola cuja comunidade não entende que ela pertence a ela. É da diretora. Porque também tem isso, tá, gente? Tem diretor que acha que a escola é um território que é quase extensão da casa dela. Não é o caso, né? A gente vê aí que a escola é muito bem cuidada e essas fotos revelam. Inclusive, a escola tem movimentos onde as famílias dos alunos pintam a escola. Não que eu seja favorável ou contra, eu não estou construindo nenhum valor nesse sentido. Mas a escola, o que eu quero sinalizar é que a escola é tão amada por essa comunidade que as famílias se colocam no movimento de cuidar da escola. O pai marceneiro vai lá, faz não sei o que, voluntariamente. Voluntariamente. Tá? É importante que a gente diga. Isso mostra pra gente o que é uma escola onde a comunidade entende que pertence a ela, a escola. Não é da Secretaria de Educação. A escola é nossa e a gente tem que cuidar dela. E isso é muito importante para pensar uma cultura de inclusão na escola. Por favor, próxima tela. Essa escola, como eu disse para vocês, é uma escola que virou referência nessa localidade para recepção de alunos da educação especial. Então, olha, no ano de 2019, é um dado que a gente tinha, à época, tinham 523 alunos matriculados nessa escola, tá? Essa escola tem uma sala de recursos, onde acontece o atendimento educacional especializado, e nós tínhamos, à época, esse número aumentou, já posso falar para vocês, 16 alunos público-alvo de educação especial nessa escola, o que é um número considerável se compararmos a dados de outras instituições que às vezes não tem nenhum aluno incluído, embora esse aluno possa estar presente naquela comunidade do entorno da escola, tá? Pode passar. E aí, quem for, né, quais os sujeitos que participaram da pesquisa, né? Não sei se é só para mim, mas está picotando sua voz, Alan. Ah, tá. Pra mim, aqui não. Mas deve ser internet, imagino. Tá normal aqui. Tá normal? Tá. Bom, então nós desidentificamos todos os participantes dessa pesquisa e nós identificamos com nomes fictícios, tá? Pseudônimos, tá? Aqui nós escolhemos o nome de flores, tá? Rosa, lírio, dália, magnólia. Porque foi uma escolha nossa, a gente acha que é importante proteger a identidade dessas pessoas. Então nós entrevistamos orientadores educacionais, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços gerais. Pode passar, só para mostrar quem foram as pessoas, quais foram as pessoas, melhor dizendo, que dialogaram com a gente. A professora da sala de recursos, entrevistamos a aluna, entrevistamos aluno, entrevistamos professores das áreas das ciências da natureza, códigos e linguagens. Pode passar. Olha quantas pessoas foram, né, entrevistadas. Entrevistamos a diretora, entrevistamos mãe de estudante. Percebam, nós, se queríamos entender o que era uma gestão para a inclusão, a gente queria entender como é que era o trabalho dessa gestora, a diretora, que nós identificamos como Rué, tudo nome de flor, tá? Identificamos essa diretora, como ela trabalhava com a sua comunidade. Porque, repito, essa escola tem um diferencial. Qual é o diferencial dessa escola? Ela é uma escola reconhecidamente na comunidade como uma escola que acolhe muito bem os alunos público-alvo de educação especial. E é uma escola onde a diretora e sua equipe dialogam permanentemente com o conselho escolar. Ou seja, a diretora não toma decisões sozinhas, porque ela sabe que se ela tem a comunidade como aliada dela, ela consegue desenvolver um trabalho de inclusão. Essa é a concepção que a gente precisa trabalhar aqui em termos do papel do gestor. Então, os elementos fundamentais que a gente precisa reconhecer para uma escola inclusiva uma escola só vai ser inclusiva se a sua gestão for democrática. Se o seu gestor entender que ele precisa trabalhar com. Isso é fundamental. Se ele não trabalha colaborativamente e cooperativamente, em algum momento
suas forças serão minadas. Ele não vai conseguir fazer as transformações e nem deve conseguir. Por quê? Porque a escola não é dele. A escola pertence a todos e a todas que lá estão. Seguindo nessa direção, por favor. Nesse sentido, ainda entrevistamos, olha quantas pessoas foram entrevistadas. Uma professora do primeiro segmento, tá? Entrevistamos professor de educação física, entrevistamos olha a quantidade de entrevistas que foram feitas para a gente chegar a realmente a dados científicos que nos permitissem afirmar o que vamos afirmar daqui a pouco. Por favor, mas pode passar. Bom, e o que eu quero apontar para vocês como resultado? Alan, você falou, você tá 1 hora falando, Alan. Um pouquinho mais, 1 hora e 10 minutos. Falei até pra Elisandra que eu só ia falar 1 hora, mas já passei, já estou 1 hora e 10 minutos. Bom, o que eu quero apontar para vocês como resultados dessa pesquisa, então o que eu quero dizer é que a minha fala está construída a partir de diretrizes políticas e resultados de uma investigação científica, onde usamos um método científico para coletar esses dados, analisar esses dados, discutir esses dados, e esses dados já foram publicados em revistas científicas e em livros científicos, ou seja, esse trabalho já foi avaliado por outros cientistas e reconhecido na sua legitimidade científica. Isso é ciência, tá? É nesse sentido. Eu não trago aqui impressões sobre uma escola, eu trago resultados de uma investigação científica sobre uma escola. Os sujeitos desse estudo, vocês viram que foram muitos, apontaram que as políticas no âmbito da inclusão da pessoa com deficiência, do público-alvo, está na direção certa, tá? Lembrando que essa pesquisa foi defendida em abril de 2020 e que em setembro de 2020 veio esse decreto infame que por obra, né, da sabedoria divina está suspenso, tá claro? Então, até então, as políticas caminhavam numa direção, promovendo a inclusão, promovendo a equiparação de oportunidades. Agora, indubitavelmente, o que esses professores, pais, mães, servidores da escola apontaram? Uma coisa é o que está na lei, outra coisa é quando você chega na escola. Na escola, o buraco é mais embaixo. Nem sempre aquilo que a lei preconiza, de fato, vai se materializar na escola. E isso é muito importante que esteja claro, porque a equipe gestora tem que trabalhar de maneira muito próxima, a gestora do sistema, né? Secretaria Municipal de Educação, coordenação de diretoria, tem que trabalhar de maneira muito próxima às escolas. E nós precisamos entender que o trabalho é cooperativo. O sucesso do trabalho de uma escola é o sucesso da equipe escolar e da equipe diretiva da rede. O fracasso de uma escola é o fracasso da escola e é o fracasso da equipe diretiva e da rede. Por favor, seguindo. Ainda nessa direção, apontaram que é muito importante a qualificação dos profissionais. O que eles e elas disseram nessa pesquisa? Que os professores, na verdade, são muito mais vítimas da sua ignorância do que, de fato, preconceituosos. Ou seja, o preconceito se instala na ausência do conhecimento. Muitos desses interlocutores que entrevistamos disseram que perceberam atitudes discriminatórias, mas quando foram dialogar com a pessoa que estava tendo aquela atitude preconceituosa, o motivo, a razão, a circunstância, a pessoa nem sabia explicar por que estava sendo preconceituosa. Na verdade, não sabia nem identificar que estava tendo uma atitude preconceituosa. Um exemplo, quando um professor diz: esse aluno não é para estudar aqui, ele tem que ir para uma escola especial. Isso é um preconceito, ele está dizendo que aquela escola não serve para o aluno, mas ele nem sabia. Ele não conseguia nem compreender o que ele estava dizendo. E aí a professora, a orientadora, chega e fala: não, professor, vamos conversar? As pessoas precisam ser esclarecidas. Pessoas que pensam diferente da gente não são nossas inimigas. Isso a gente tem que ter muita clareza nesse momento, sobretudo nesse momento que nós vivemos na sociedade, onde qualquer diferença nos parece uma ameaça. Quem pensa diferente de mim pode ser até um adversário político. E adversário político não nos torna inimigos, apenas nos coloca em lugares diferentes para pensar uma questão que tenhamos, digamos, divergência. E enquanto a gente pensar que a pessoa que pensa diferente da gente é um inimigo, a gente vai ficar a vida inteira num campo minado. Então, para que se promova inclusão, a gente tem que inclusive acolher os ignorantes. É isso que eu quero dizer. Segundo,
que a escola recebe profissionais, mas só os professores, que a escola receba profissionais. A escola identificou que ela tinha um déficit de profissionais, tinha menos profissionais do que ela deveria. Mas não só professores, a escola também demandava, isso na fala dos entrevistados, agentes de apoio à inclusão. Tá? Ou seja, os professores se sentiam sobrecarregados. Isso é importante que a gente diga. A escola também sinalizou que recebia materiais pedagógicos de diversos tipos e até em quantidade suficiente. Mas a escola também revelou que muitas vezes, por falta de formação, não sabiam o que fazer com esses materiais. E é algo comum, né? A escola recebe material, mas se não tiver formação, não sabe o que vai fazer, aí deixa encaixotado. Isso é uma questão que a gente tem que enfrentar. E destacaram também a importância de se implantar sala de recursos em todas as escolas. Por quê? Porque essa escola recebia um número maior de alunos, não só porque tinha uma proposta de inclusão, isso também foi identificado, mas porque ela tinha sala de recursos. E todos nós sabemos que o transporte escolar em algumas redes não funciona bem. Então, se a sala de recursos não está na própria escola, às vezes o aluno público-alvo de educação especial que tem que frequentar a sala de recursos, até ele pegar o transporte e ser levado para a sala de recursos lá no centro de atendimento ou em outra escola, a família acabava por não enviar esse aluno. Então, se a sala de recursos é na própria escola, isso operacionaliza de sobremaneira o processo. É uma realidade, por exemplo, muito comum em Mangaratiba. Mangaratiba tem muitas salas de recursos porque fez muito bem o dever de casa há alguns anos e implementou aí várias salas de recursos, porque eu tive a oportunidade, numa ocasião, de dialogar sobre essa riqueza que o município tem. Próximo slide. Bom, a educação inclusiva, na perspectiva, né, de pensar a educação inclusiva do ponto de vista da lei, ela vem acontecendo nessa escola muito mais pela vontade da comunidade do que por reais investimentos do município, nessa realidade lá. Ou seja, a nossa hipótese que essa escola ela se tornou referência em inclusão porque a gestora, junto com a sua comunidade, ali representada no conselho escolar, assumiu os desafios da inclusão, se confirmou. Então, em escolas cuja gestão é democrática e que o gestor assume o seu compromisso de democratizar a escola junto com sua comunidade, a inclusão acontece. Em contrapartida, o contrário também, embora nós não tenhamos identificado, o contrário também pode acontecer. Se um diretor coloca pé firme, obstaculizando o processo de inclusão, gente, aí a inclusão está emperrada. Porque o gestor, de maneira geral, vou usar uma expressão que a gente usa com muita simplicidade no cotidiano, tem a caneta na mão, não é? Então, se o gestor quer que a inclusão aconteça, podemos avançar. Agora, se o gestor e a sua equipe obstaculizam, criam, barreiras para a inclusão, isso também pode acontecer. Essa pesquisa nos permitiu construir uma hipótese contrária também. Bom, esses sujeitos acreditam nas políticas e na intervenção positiva que elas fazem. Eles acreditam que a matrícula e a permanência desses alunos na educação especial na escola regular aconteceu por força da lei, né? Porque todos nós sabemos que é crime recusar a matrícula de aluno público-alvo da educação especial na escola regular. Agora, a escola investigada, ela realiza essa matrícula, ela acolhe todos os alunos que chegam com o público-alvo da educação especial, mas nas narrativas desses sujeitos, nós tivemos elementos que eles narraram e disseram que em nem todas as unidades escolares do município a inclusão acontecia. Eles tinham exemplos, porque esses profissionais dessa escola atuavam em outras escolas também, tinham mais de uma matrícula, e o que nós observamos é que em algumas matrículas, em algumas escolas, contrariando a lei, os diretores, enfim, a equipe recusava a matrícula. O que fazia com que também esses alunos se dirigissem para essa escola que se tornou referência. Ou seja, gente, o trabalho do gestor junto, cooperativamente com a sua comunidade faz toda a diferença na inclusão. Próxima tela. Avançando, o que nós observamos como elementos essenciais nessa escola e que para mim são características
do trabalho do gestor. Se o gestor implementa processos de gestão nessa direção, ele está no caminho certo. Primeiro, o diálogo entre todos os setores. Inclusão passa pela escuta. Uma escuta empática, uma escuta sensível. Nós nos ouvimos muito pouco. Nós temos muitas certezas. E uma coisa que eu acredito fielmente na vida, a única certeza da vida é a impermanência. Ninguém é diretor. Nós estamos na condição de. Essa é uma questão que a gente precisa, né? E no momento que estivermos diretores, temos que assumir esse compromisso, essa responsabilidade com autoria e dignidade. E responsabilidade, sem dúvida. Agora, ninguém vai ficar de eterno num lugar. A gente tem que ter clareza disso. Olha aí a pandemia ensinando pra gente que a gente tem que sair desse lugar que a gente se colocou de detentor do conhecimento, de acima do bem e do mal. Meu Bem, Meu Mal foi novela da Globo, gente. Acorda. Ninguém é tão imune assim. Olha aí o vírus mostrando isso pra gente. Ou a gente constrói junto. Os diálogos são as tessituras. Se a gente quer mudar a escola, temos que mudar a escola com as pessoas. Precisamos de todas, inclusive daquelas que nos trazem a crítica, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Agora, indubitavelmente, a disposição das gestoras e dos demais membros da equipe da direção dessa escola em ouvir e aceitar sugestões é o diferencial dessa escola. Então, isso é uma gestão democrática, participativa, coletiva e colaborativa. Não tem como incluir se a gente não faz com as pessoas. Só tem sentido a escola se elas estão lá. Senão a escola é um conjunto de salas com armários e cadeiras vazio. A escola está ali sendo construída por todos e para todos. E uma outra coisa que é importante é que nessa escola, em função da equipe diretiva ser muito acolhedora, há uma disposição dos professores e dos funcionários em trabalhar, em aprender, porque, gente, isso é contagiante. Se a gente vê que a diretora e a equipe da escola está mobilizada, que o conselho escolar foi influenciado por esse ânimo da professora, melhor dizendo, da diretora, da sua equipe, esse sentimento começa a se propagar no interior da escola. E aí os professores ficam contagiados, né? Por essa energia de querer incluir, de querer fazer melhor. Vamos transformar o lugar que a gente trabalha, pelo menos num lugar que nos seja, nos traga felicidade. O mundo já traz muita infelicidade pra gente. É só ligar o RJTV daqui a pouco, ou o Jornal Nacional, ou não, acessar as redes sociais. O mundo já traz tantos motivos para sermos infelizes. Agora, se a gente assume que a gente quer ser feliz e a gente vai ser feliz no lugar onde a gente está, a gente muda essa realidade. Por favor, próxima tela. E aí, nessa escola, qual é a concepção do conselho escolar, incluindo a diretora e sua equipe? Atender os estudantes público-alvo da educação especial, aqueles que foram rejeitados por outras escolas, é uma forma de resistência, é uma forma de luta. Ou seja, eles recebem a todos os estudantes, porque eles entendem que ao receber esses estudantes, inclusive aqueles que foram negados de outras escolas, eles estão criando uma cultura de inclusão que se materializa na política de inclusão e que gera a prática de inclusão. A escola percebe que quanto mais alunos com as suas diferenças tiver no seu âmbito, mais enriquecida a escola será. Essa luta cotidiana pela inclusão desses alunos da educação especial tem contribuído para a emancipação e o crescimento de todos os alunos, inclusive os que não têm deficiência, pois é fruto de uma reflexão e de uma atuação contra a lógica do capital, como eu disse no início da minha fala, que é sempre excludente e que estaremos sempre submetidos a ela enquanto esse for o modo de produção que vivemos. A inclusão dos estudantes da educação especial contribui com o crescimento de todos. Isso é dado de ciência. Então, algumas falas que apontaram, inclusive de governantes nossos, que apontaram de que um aluno com deficiência na sala de aula atrapalha a aula e atrapalha os demais estudantes, essa fala não tem bases científicas. Isso é puro achismo, é mito. E os mitos estão no campo da imaginação. Eles não existem, por isso que são mitos. Então, nesse sentido, pois ao relatar que ao se libertar das amarras do pensamento,
No caso, as questões das amarras dos pensamentos que excluem, o indivíduo se liberta ao mesmo tempo em que ele se torna libertador, ou seja, inclusão promove inclusão. Quanto mais incluirmos pessoas com as suas diferenças na escola, criamos uma ambiência cada vez mais potente e humanizadora. Por favor, próxima tela. Nesse sentido, elementos que foram fundamentais para caracterizar o trabalho dessa gestora e da sua equipe foi a transparência. O tempo inteiro essa escola dialoga com e toma decisões com o seu conselho. Clareza de informações, é que eu não pude colocar algumas fotos aqui devido ao limite de telas. O tempo inteiro a escola presta conta de tudo que acontece. A boa publicidade e comunicação quando as reuniões acontecem. Então as reuniões não são apenas prestação de contas. As reuniões são tomadas de decisão coletivas. A diretora não presta contas. A diretora também presta contas. Mas até ela prestar contas, ela constrói junto com o conselho escolar as decisões que depois as contas serão prestadas. Tá claro? Então é muito importante que a gente olhe para o conselho escolar como um elemento de democratização da escola. Então não é o papel do gestor, é o gestor e o seu trabalho de gestão na sua relação com o trabalho da gestão coletivizada, da gestão colaborativa. Ou seja, e é uma participação real, não é uma participação passiva. Não se presta contas só informando. As pessoas decidem junto. E isso é fator essencial para a inclusão. As pessoas precisam entender que a escola é delas. E a escola só passa a ser delas quando elas entendem que elas fazem parte na tomada de decisões da escola. Foi apontado como um fator importante nessas relações da convivência democrática o estabelecimento de limites e de princípios a serem respeitados, que obviamente foram identificados no seu projeto político-pedagógico. Próxima tela. Sobre o conselho escolar, o grêmio estudantil e a participação dos pais na escola, foi apontado que esses elementos são ferramentas importantes. Estamos usando aqui a expressão que eles usaram, ferramentas. Eu considero instâncias, tá? Importantes para a democratização do ensino e, obviamente, quanto mais instâncias democráticas a escola tem, mais impulsionamento há para a inclusão escolar do público-alvo da educação especial identificado nessa realidade escolar. Por favor, próxima tela. Nesse sentido, os entrevistados reconheceram a importância do PPP nessa escola. Uma coisa que nós identificamos foi que o PPP existe, mas a construção... Olha que a escola tem coisas muito interessantes, mas ela não é uma escola ideal, olha. Ela não é uma escola ideal. A construção do PPP coletivamente ainda é um entrave para eles. Eles chamam a comunidade para discutir o PPP, mas de maneira geral essa comunidade não está lá presente. Um ou outro participa. Então esse é um desafio. A escola é muito bacana, tem coisas muito legais, mas construir coletivamente PPP para eles também é um desafio. Isso é bom porque desconstrói uma ideia que vocês devem estar... Nossa, essa escola que o aluno está apresentando é o máximo. Ela é muito interessante, mas ela também tem, como as nossas, obstáculos. E esse obstáculo, por exemplo, foi o PPP. O PPP é mais expressão do trabalho da equipe gestora do que, de fato, de uma construção coletiva com a comunidade. Obviamente, quando essa pesquisa foi tornada pública, a diretora que eu conheço, foi a primeira coisa que ela falou foi: agora nós vamos, com o resultado da sua pesquisa, professor e da querida Célia, vamos investir em como criar mecanismos de participação para que a gente construa o PPP, reformule, revisite, melhore, avalie com a comunidade. Eu falei, exatamente, esse deve ser um elemento central do debate agora. Alguns sujeitos da pesquisa demonstram desconhecer o PPP, a sua finalidade, a sua importância, dos momentos de construção e reelaboração, embora alguns dizem que sabem que ele é importante, que precisa atualizar, precisa revisitar, ou seja, eles reconhecem o valor, mas não participaram. Então a gente tem que criar mecanismos de participação. E ela disse, a diretora disse, que essa seria a primeira ação que fariam logo depois dos resultados dessa pesquisa. Aí veio a pandemia. Então eu não sei como ela tem materializado isso. Por favor, seguindo adiante. Estamos chegando no final. Nessa penúltima tela talvez,
o que eu quero dizer para vocês é que as experiências que eu estou apresentando aqui dessa pesquisa, que foi desenvolvida ao longo de 2 anos por uma mestranda, elas não têm, né, uma finalidade de fazer uma crítica pela crítica e tampouco em se converter num modelo. Eu não quero que vocês pensem essa escola como uma escola modelo. Ai, Caxias tem uma escola modelo. O Alan chegou e falou pra gente, não. Caxias tem uma escola que pegou, vou usar uma expressão dos meus antepassados nordestinos, pegou o boi pelos chifres e enfrentou o desafio. É isso que Caxias tem. Não é fácil fazer inclusão. Agora, enquanto a gente joga o desafio para debaixo do tapete, continuamos como antes no quartel de Abrantes, como diz a metáfora. Nós precisamos enfrentar. E eu não tenho dúvida de que o primeiro passo é sensibilizar e reconhecer que precisamos mudar. Enquanto a mudança não é reconhecida como necessária, ela não vai acontecer por dádiva. Dádiva só a dimensão divina é capaz de fazer. O que eu quero sinalizar para vocês é que quem é capaz de exercer a crítica também deve ser capaz de dizer como pode ser feito de melhor forma. É muito pouco criticar. Eu acho que muita gente aponta pra gente: a escola não funciona, o trabalho da secretaria não funciona, o trabalho da DED não funciona. Então vem trabalhar com a gente, arregaça as mangas. É muito fácil estabelecer a crítica. Agora, quem estabelece a crítica tem um compromisso moral de dizer como fazer melhor. Esse é o desafio. Então, com isso, as experiências dessa escola, longe de serem um modelo, porque em nenhum momento eu apresentei aqui essa escola como modelo, mas eu apresentei essa escola como uma experiência que pode nos ajudar a pensar como implementar processos de gestão democrática e, com isso, o papel do gestor dentro desse processo de gestão democrática, como afirmar uma educação mais democrática e emancipadora. Por favor, Elisandra, próxima tela. E se vocês querem conhecer um pouco melhor, momento Alan, se vocês querem conhecer um pouco melhor a experiência que eu falei para vocês de uma escola que eu acompanhei durante 2 anos e meio o trabalho dela, e que ela mudou a escola a partir do seu PPP. O trabalho todo foi movimentado a partir do PPP, que é um desafio. Vocês viram até que essa escola que eu apontei há pouco, embora tenha coisas muito interessantes, construção do PPP para eles também é um entrave. Esse livro acabou de ser lançado agora em dezembro de 2010, a 2ª edição. A primeira edição se esgotou, acabou, né? Aí eu lancei agora pela editora CRV, tá aí o site da editora CRV, a 2ª edição. Foi o primeiro livro produzido no Brasil sobre a relação escola para a inclusão e o projeto pedagógico, ou como prefiram, o projeto político-pedagógico. Então, nesse livro, que é um livro de 296 páginas, está aqui uma breve descrição do livro, ele está disponível para venda na internet. É só acessar lá o site da editora crv.com.br. Eles mandam para casa de vocês, por correio, bababá. É um livro que traz experiências muito interessantes e que tem sido muito citado, eu fico muito feliz, pelos colegas pesquisadores, como uma referência na área no que se refere a pensar a organização da escola. Não dá para pensar a organização da escola sem pensar a gestão. Então, nesse livro eu também falo sobre o trabalho da diretora e da sua equipe nessa experiência que eu narrei, né, nesse livro, do que foi muito bacana, do que foi muito importante para que de fato ela se transformasse e se tornasse uma escola de referência na inclusão. Próxima tela, Elisandra. Por fim, eu deixo uma mensagem solidária a vocês. Desculpa eu ter me alongado, eu falei por 1h30, a pretensão era falar por 1 hora, mas eu sempre sei que eu sou muito empolgado. Estou feliz de estar falando para vocês, porque esses dias eu não tenho estado tão empolgado assim, porque as notícias que nos chegam do Brasil é impossível não se entristecer, né? Tem sido muito difícil resistir emocionalmente, psiquicamente a esse momento de tamanha desesperança. Então esse convite, estar aqui com vocês falando, me trouxe muita alegria, porque eu penso que quando eu estou falando com professores que, como eu, sonham uma escola diferente, e não só sonham,
acordam e levantam e fazem desse sonho, no seu cotidiano, a transformação para que esse sonho vire a realidade, isso reenergiza a gente, né? Isso dá vida, né, pulsante para a gente. E aí eu trago uma reflexão do nosso querido, amado e inesquecível Paulo Freire, de que vai passar. Eu tenho convicção de que esse momento difícil vai passar, mas que enquanto ele não passa, nós não podemos perder a dimensão de que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas. E que nós sejamos essas pessoas que transformam o mundo. É um prazer estar com vocês. Desculpe novamente por eu ter me alongado e estou à disposição para continuar dialogando. Gratidão. A gratidão é nossa, né? A gente não está naquele momento assim, mas é uma salva de palmas mesmo. Que bom que você se empolgou